Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, um tipo de instituição que está em alta nos dias de hoje, já que o número de investidores pessoa física no Brasil cresceu muito nos últimos anos. As corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, elas são instituições financeiras. E como toda instituição financeira, o seu foco de atuação é a intermediação de recursos financeiros entre os agentes do mercado. Só que essas instituições, elas lidam com a intermediação indireta, ou seja, elas viabilizam a negociação de títulos que não são de sua emissão, mas de agentes que precisam captar recursos no mercado financeiro. Vamos fazer uma analogia com os corretores de seguro, por exemplo. Os corretores de seguro, eles têm o contato de várias seguradoras, onde eles reúnem várias propostas, e também tem um leque de clientes interessados em contratar um melhor seguro para si. E o papel do corretor é fazer a ponte entre essas duas pontas. Então, no final, o segurado, né, contrata o seguro de uma seguradora e o corretor ele só fez esse link. É a mesma coisa com um corretor de imóveis, por exemplo, aqueles que procuram imóveis e aqueles que querem vender imóveis. O corretor ele faz o link e normalmente no final ele está vendendo um produto que não é dele, mas é de uma corretora ou é de um outro cliente contratado que contratou ele para vender aquele produto. Nas corretoras e distribuidoras acontece mais ou menos a mesma coisa, só que o produto negociado pelas duas pontas são os títulos do mercado financeiro, como ações, cotas de fundos de investimento, debênture, LCI, LCA, enfim, todos esses produtos típicos do mercado financeiro, né, os títulos financeiros, que são eles que viabilizam esse fluxo de recursos entre os agentes que têm dinheiro para investir e os agentes que precisam captar recursos financeiros. Bom, e aí as corretoras e distribuidoras, então elas oferecem aos seus clientes diversos serviços relacionados a esse ambiente de negociação de títulos financeiros. E aí entram serviços como operar em bolsa, administrar fundo de investimento, custodiar títulos e valores imobiliários e até, porventura, realizar operações de câmbio. E detalhe que essas são as únicas instituições autorizadas a operar em ambiente de bolsa. Então, qualquer agente econômico que queira operar na bolsa, por exemplo, vender e comprar ações, ele precisa fazer isso por meio de uma corretora ou de uma distribuidora. Ele precisa ter uma conta numa instituição dessas, né? Isso está definido no artigo 8º da Lei 4728 de 1965, como vocês podem ver na tela. Bom, e por que então corretoras e distribuidoras, né? Se a lei fala só em corretoras, por que existem duas? Por que não são só as corretoras? Isso aí, na verdade, essa diferença hoje não existe mais. O que acontece? Até 2009, né, antes de 2009, existia a seguinte divisão: as corretoras de títulos e valores imobiliários, elas operavam tanto em bolsa de valores como na bolsa de mercadorias e futuros. E as distribuidoras de valores imobiliários, elas operavam apenas na bolsa de mercadorias e futuros. Aí, como em 2008 houve a fusão entre a bolsa de valores e a bolsa de mercadorias e futuros, em 2009 saiu uma decisão conjunta do Banco Central e da CVM que determinou que as distribuidoras também poderiam atuar na Bolsa de Valores, porque não fazia mais sentido, né, se elas tinham virado a mesma coisa. E aí agora, recentemente, em 2022, saiu uma nova resolução do CMN dispondo sobre o funcionamento das corretoras e distribuidoras, e nesse instrumento o CMN dá exatamente o mesmo tratamento para as corretoras e para as distribuidoras. Então, tudo que uma pode fazer, a outra pode fazer. Tudo que uma faz, a outra faz. Significa que a diferença hoje na prática é só o nome. Elas fazem exatamente a mesma coisa. E assim, essas instituições, elas não podem fazer a intermediação direta, ou seja, elas não podem conceder empréstimos e financiamento para os seus clientes, assim como fazem os bancos. A única exceção de uma espécie de crédito que as corretoras dão aos clientes é a conta margem, mas aí isso já é uma coisa bem mais específica, é só para clientes que operam alavancados, e isso é outra história, vai ficar para um outro vídeo. Já que as corretoras, então, não têm essa linha de receita proveniente do spread, que é o que a gente chama do spread bancário, como é que as corretoras ganham dinheiro, né? Da onde que vem o lucro das corretoras? Bom, as corretoras elas ganham dinheiro de taxas que elas cobram dessas duas partes que elas conectam, tanto dos investidores, que ela cobra taxa de corretagem, taxa de administração de fundo, taxa de custódia, entre outras, como elas cobram também o que se chama de rebate, taxa de rebate daqueles clientes que usam as corretoras para distribuir os seus produtos. Essa então é a principal linha de receita das corretoras, as taxas que elas cobram. Mas existem outras, né? Elas também ganham dinheiro com estruturação de produtos, taxas de assessoria que ela pode cobrar,
ela pode cobrar por determinadas ferramentas digitais que elas disponibilizam, pode também ganhar com spread de câmbio se ela fizer alguma operação de câmbio, e aí vai, né, todos os serviços que vai depender de quais serviços as corretoras oferecem aos seus clientes. E hoje em dia, elas disponibilizam para os seus clientes opções de investimento online via de regra em mercados organizados, que pode ser tanto fora do ambiente da Bolsa de Valores, né, direto no site da corretora para investir num CDB, por exemplo, como direto no ambiente de Bolsa de Valores por meio de um home broker. Home broker é uma ferramenta que a própria Bolsa disponibiliza para as corretoras para poder executar as ordens dos clientes diretamente através da internet. Então, por meio da ferramenta de home broker, as corretoras disponibilizam uma plataforma para os seus clientes poderem negociar, né, em ambiente de bolsa de valores, compra e venda de ações, cotas de fundo de investimento, enfim, diversos tipos de operações diretamente pela internet e executar essas ordens na Bolsa de Valores. Então, os clientes fazem isso da sua própria casa, né? Para isso, logicamente que essas instituições elas têm que ter uma estrutura de tecnologia da informação muito robusta, né? Para conseguir dar conta de executar as ordens de todos os clientes ao mesmo tempo, porque isso vai acontecendo automaticamente e são milhares, milhões de ordens ao dia. Existe um selo chamado selo PQO, que é o selo de Programa de Qualificação Operacional, que é concedido pela própria Bolsa, a nossa B3, para aquelas instituições que têm, digamos assim, um padrão ouro nesse sistema de operacionalização das ordens dos clientes. Então, ele avalia critérios como qualidade, tecnologia e segurança, essas coisas. No site da própria B3, a gente consegue ver quais são aquelas corretoras e distribuidoras que têm o selo PQO. E aqui eu estou na página da B3, onde aparecem, então, essas corretoras certificadas com o selo PQO. Então aqui tem Ágora, Ativa, Banco ABN, Banrisul, BB, Bradesco. Aqui, se eu não me engano, não sei se eu contei certo, mas eu contei 47 corretoras e distribuidoras hoje com esse selo de qualificação, ou seja, são o padrão ouro nessa questão de sistema operacional, ali, home broker, execução de ordens dos clientes, enfim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa página para quem quiser conhecer as corretoras e distribuidoras hoje que têm o selo do Programa de Qualificação Operacional da B3, né? É importante conhecer. Se você quer abrir conta em uma corretora, eu sugiro que abra em alguma dessas aqui, no mínimo. E também vou deixar na descrição do vídeo o link dos instrumentos legais que eu comentei nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários que vai ser um prazer responder. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.